Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael Batista novamente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim falar um pouco do meu trabalho como arte educador para vocês e explicar um pouco sobre os instrumentos. A Thalita ela fez esse comentário para eu apresentar os meus instrumentos, até tocar algum para vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se estiverem gostando do conteúdo, já deixa um like aí, se inscreve no canal e deixa o seu comentário para eu saber se você está gostando dos vídeos. O arte educador nada mais é o professor que vai utilizar da arte para fazer o desenvolvimento global da criança. Comunicação, socialização. Para facilitar esses processos, uma das coisas que eu uso são os instrumentos musicais. Não que seja obrigatório, mas todo professor de música, principalmente, ele precisa ter um domínio de algum instrumento. Dentro da formação, a gente aprende tanto o canto, flauta doce, violão e teclado. Dentro do desenvolvimento musical, tem a parte teórica também, e para facilitar esse processo teórico, nada melhor do que utilizar um instrumento para isso. E é por isso que dentro da formação, a gente tem que aprender os instrumentos. Isso eu falo na licenciatura. Por mais que o professor ele não vai ter um desenvolvimento pleno no instrumento, ele vai ter um conhecimento suficiente para conseguir utilizar isso nas aulas. Para as minhas aulas, como eu sempre trabalhei bastante com a educação infantil, primeira infância, os pequenininhos, eu trabalho muito com o violão, porque é mais fácil para eu fazer essa interação com as crianças, mas também eu levo alguns instrumentos para eles conhecerem esse universo da música. Então hoje eu vou apresentar para vocês os instrumentos de sopro que eu tenho aqui, tá bom? O primeiro instrumento, ele é de um kit, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Ele é basicamente um apito. Eu ganhei de uma professora amiga minha, tia Rô. No kit que ela me deu, são 3 apitos diferentes. Ó. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E cada um deles tem a ideia de trazer uma provocação sonora, né, principalmente, para ajudar a associar a criança esse som com alguma coisa já existente dentro do cotidiano da criança ou não, ou para introduzir um conhecimento diferente para ela. Esse pequenininho, por exemplo, ele tem um som mais agudo, principalmente por ser pequeno, e ele tem uma bolinha aqui de madeira também, e essa bolinha ela chacoalha lá dentro e faz esse vibrato acontecer. Então, com ele a gente pode, por exemplo, fazer o som de um grilo enquanto conta uma história para a criança. Então a gente usa como um elemento, como um recurso mesmo didático-pedagógico para ensinar para as crianças. Esse segundo, ele tem 2 furos aqui para a gente trabalhar a afinação. Então seria o som natural dele. Deixo mais grave e mais grave. Então, por exemplo, a gente poderia fazer o canto de um pássaro dentro da contação de histórias, né? Esse aqui eu chamo de coruja. Não sei se exatamente é esse o som, mas para mim me faz lembrar da coruja. E eu acho muito legal, as crianças gostam muito quando a gente traz esses elementos sonoros enquanto faz a contação de histórias. Isso ajuda a entrar na atmosfera, né? E aí outras 2 flautas, outras acabam sendo 3 na verdade. Que é a flauta doce, na iniciação musical é o instrumento que eu uso, tem até vídeo aqui no canal eu ensinando as notas principais para as crianças. Porque ele é um instrumento que ele demanda menos esforço da criança e geralmente ele não machuca os dedos, então ele facilita esse processo do aprendizado, diferente do violão. E aí para a utilização nas aulas, eu acabo levando essas outras 2 flautas, são os pífanos. Eu tenho essa aqui que é afinada em sol, que ela já é um pouquinho mais difícil de trabalhar porque a distância entre os dedos é muito maior. Então ela é um pouquinho mais difícil de tocar. E a que eu geralmente utilizo é essa que é afinada em dó, então é um som mais fácil de reconhecer. Então a gente consegue tocar as musiquinhas que as crianças já conhecem lá da Galinha Pintadinha, né? Na verdade são cantigas que são até antigas, que os nossos pais ensinaram, essas músicas folclóricas que ninguém sabe quem criou, mas ela chega até a gente de uma forma bem natural, né? Então essa é a flauta pífano e é a que eu mais utilizo nas aulas, principalmente quando eu quero fazer alguma dinâmica diferente com as crianças.
É assim, tocando em staccato, ela é bem fácil, dá pra durar uma aula inteira tranquilo. É um tipo de instrumento que ele demanda muito ar, muito controle do fluxo aéreo para acontecer. Além desse domínio, tem que entender tecnicamente como funciona. Durante a pandemia, eu levava um paninho com álcool e sempre limpava e deixava as crianças experimentar, né? Hoje já não deixo mais, principalmente por ela ser de bambu e esse excesso de umidade pode prejudicar o material. Não prejudica tanto, né? Já faz um tempo que eu tenho ela e tá durando até hoje. Então essa música que eu toquei se chama Bambu e ela é uma música que eu utilizo, por exemplo, para as crianças trabalharem a dicção. Quando eu toco ela na flauta, eles cantam junto, né? A gente faz essa dupla da flauta com as vozes das crianças. E aí ela já demanda um pouco mais de controle do fluxo aéreo para acontecer a música de fato, porque dentro da música tem a parte de interpretação, a gente vai colocar uma dinâmica, trazer mais volume, mais intensidade ou menos intensidade, reforçar os timbres, deixar vazar um pouco de som para fazer aquele ruído bem característico da flauta, né? A maioria das flautas vem numa bolsinha. Essa aqui é artesanal, ela veio de Minas, vende facilmente aí no Mercado Livre, é fácil de encontrar. E eu gosto da artesanal porque cada uma tem um timbre diferente, né? Diferente do que é fabricado geralmente nas fábricas, por exemplo, essa da Yamaha. Todas elas vai ter um timbre muito parecido, difícil de desafinar, mas também é fácil de desafinar. Já a questão das pífanos, principalmente artesanal, a gente tem que ir afinando de acordo com a posição da boca, né? Aqui um exemplo para vocês. Chega a um semitom de diferença, né? Então a posição é importante, se for tocar em grupo, entender a afinação, por exemplo, e encaixar na posição que vai se adequar melhor à música. Então, pífano em dó, que é a que eu mais utilizo, pífano em sol, eu uso ela mais para estudar escalas e tudo mais. Flauta doce, essa aqui é uma flauta doce soprano. Então ela é mais agudinha. E os apitos que a gente usa na contação de histórias, mas dá para usar para fazer música também. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 2 notas. Nesse a gente tem 3 e nesse a gente tem uma. E a gente pode usar como um ornamento para acrescentar um efeito na música. Dá para utilizar também. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, deixe um comentário aqui embaixo e ative os sininhos para receber as notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.